Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. Eu quero vos cumprimentar, meus amados, com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria chegamos à lição número 13, que tem como título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Nós encerramos assim um ciclo de lições que trataram sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós queremos agradecer a Deus por este trimestre maravilhoso, quando nós tivemos oportunidade de rever muitas doutrinas bíblicas acerca do Espírito Santo e assim também aplicar este ensino em nossas igrejas, em nossas congregações. Creio que você, meu querido professor, aproveitou bem esse trimestre, aproveitou bastante estas lições para reforçar o ensino bíblico sobre a paracletologia, ou ensino acerca do Espírito Santo. Foi uma oportunidade maravilhosa. No próximo trimestre continuaremos falando sobre dons, mas já numa perspectiva mais de sondar o que cada dom representa, o que eles trazem para nós como fortalecimento, como capacitação para o exercício do ministério. Mas neste primeiro trimestre de 2021, nós aprendemos sobre a atuação do Espírito Santo e aprendemos durante esses 3 meses que o Senhor Jesus ainda batiza no Espírito Santo, que ainda temos sim em nosso meio a manifestação dos dons espirituais e precisamos assim zelar para que a igreja, a nossa igreja, a igreja pentecostal da qual pertencemos, permaneça no ensino bíblico aprofundado para que tenhamos o quê? Um ensinamento embasado na palavra de Deus e não sendo levado pelos modismos, pelos movimentos que vêm e vão, na verdade. Então precisamos estar atentos e sempre voltados para a palavra do Senhor. Eu quero agradecer também a você que durante esta semana e durante as semanas anteriores também conheceu o nosso canal, está aqui, e também se inscreveu no nosso canal. E se você, porventura, chegou aí hoje e não é inscrito, eu peço a você que faça a sua inscrição, que deixe o seu like. É um pedido que a gente sempre faz, porque isso nos ajuda a alcançar outras pessoas e também nos incentiva. É muito bom quando nós olhamos lá e vemos um comentário seu, nós ficamos muito alegres. Então, meu querido irmão, vamos fazer uma breve oração, que já é um hábito nosso, para que Deus possa nos iluminar durante a nossa fala, enquanto aqui vamos expor a lição do próximo domingo. Pai querido e amado, nós te louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade rica que o Senhor nos dá de mais uma vez poder transmitir para os Teus filhos esta preciosa lição. Agora, Senhor, sê conosco e nos ajuda. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa última lição desse trimestre. E vamos logo ao nosso texto áureo. Está na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Foi este versículo que inspirou o nosso comentarista a trazer o título dessa lição: Voltados os olhos para a bendita esperança. Estamos com nossos olhos voltados, estamos esperando ansiosamente que o Senhor Jesus Cristo venha, regresse para buscar a sua igreja. Então, estamos aguardando a bendita esperança. Estamos aguardando a bem-aventurada esperança. Estamos aguardando o aparecimento da glória do grande Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a esperança da igreja. Por isso, esse texto áureo que nós vamos repetir agora. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo escrita a Tito, capítulo 2, versículo 13. Nossa verdade prática diz assim: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então, meus amados irmãos, a nossa esperança é uma esperança viva. Se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. A nossa esperança é os céus.
A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é a sua vinda, como cantamos no hino 300 da nossa harpa cristã. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Então, meus amados irmãos, não nos contentamos com este mundo, ainda que tudo hoje pareça tão fácil, ainda que tudo hoje pareça tão útil para nós, ao nosso redor, nós não queremos ficar presos a este mundo, porque temos uma esperança celestial e nós precisamos, nesta última lição, motivar os nossos alunos a alimentarem essa esperança, porque Jesus Cristo muito em breve virá. Continuando, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Atos capítulo 1, versículos 6 a 11 diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. Então, esse Jesus, diz a palavra do Senhor, esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Continuando, então, vamos para o nosso objetivo geral: voltar os olhos para a bendita esperança. Vamos aos objetivos específicos. O primeiro, afirmar que breve Jesus virá. Segundo, destacar a necessidade da vigilância. Terceiro, estimular a viver com fidelidade. Vamos à parte que trata sobre a interação com o professor. É uma parte que vem antes da introdução e sempre destacamos uma parte deste texto, e eu quero acrescentar aqui uma frase final. Quando tarjamos de verde, é porque nós queremos transmitir algo que não está na lição, e quando lemos achamos interessante acrescentar. Vamos lá. Diz assim esta parte que trata da interação com o professor: a expectativa dos pentecostais acerca da vinda de Jesus não é fator secundário, mas essencial. A convicção de que nosso Senhor pode voltar a qualquer momento tem impacto em nossa prática da evangelização, de santidade e de fidelidade com o Senhor a respeito dos dons espirituais que Ele dispensou para nós. Ou seja, meus amados irmãos, é importante reprisarmos, falarmos disso novamente. Jesus virá, e virá a qualquer momento. E esse a qualquer momento gera em nós o que? Uma expectativa. Gera em nós também uma vigilância, um maior cuidado. Gera em nós o que? Motivação para evangelizarmos, para ganharmos almas para Jesus, porque Jesus breve virá e muitos estão indo a passos largos para o inferno. Esta expressão a qualquer momento também gera em nós um sentimento de mais reverência, mais temor, mais santidade diante de Deus. E mais ainda, diz a nossa lição, fidelidade para com o Senhor, principalmente aquilo que Deus nos entregou como dons, como capacitação para exercermos este maravilhoso trabalho. Prosseguindo, a nossa maior expectativa se encontra na certeza de que um dia estaremos com o nosso Senhor no céu de glória. Eu destaco para os irmãos o seguinte, irmãos, apesar da escassez de louvores e mensagens que alimentem a chama dessa gloriosa esperança, devemos dizer diariamente: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós que lidamos com louvor durante muito tempo, nós percebemos que ultimamente os louvores são focados para outros fins ou para outros objetivos
muito raro encontrar hoje, é muito difícil encontrar hoje, um louvor atual que fale acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua segunda vinda. É muito raro, até em nossos púlpitos, ver homens de Deus, pregadores que querem pregar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos muitas mensagens alegóricas, vemos muitas mensagens que são pura e simplesmente para massagear ego, para incentivar pessoas a viver conforme está vivendo. E temos poucas, mas pouquíssimas mensagens a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos rever isto. Nossos louvores e as nossas mensagens devem reforçar essa gloriosa esperança que temos de que Jesus Cristo breve virá. Então, todos os dias devemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prosseguindo, a nossa introdução diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. E iremos aprender sobre isso nessa lição. O ponto central da nossa lição é: a esperança da igreja é vívida e real. Nós já falamos disso no início, quando comentamos lá no início a interação com o professor. Então, reforçando, qual é o ponto central desta lição? É mostrar que a esperança da igreja, a nossa esperança, é vívida e real. Prosseguindo, vamos ao primeiro item do primeiro tópico. Aliás, o primeiro tópico fala sobre breve o Senhor virá. E o primeiro item fala sobre a vinda de Cristo. Vamos ler e comentar, se acharmos assim necessário para você, meu querido professor e aluno. Fique atento e, aliás, recomendo a você que tenha nas suas mãos a revista Escola Dominical e tenha nas suas mãos exemplares da Palavra do Senhor para poder acompanhar este estudo juntamente conosco. Vamos lá? A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Então, irmãos, é uma doutrina bíblica. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Nós não vamos entrar aqui nas linhas de interpretação, meus amados irmãos, porque não é esse o foco desta lição. Nós vamos apenas mostrar um pouco disto, e se você quiser se aprofundar, pode buscar em ensinos escatológicos de pessoas que são referência. Por favor, meu querido irmão, não leia nem assista vídeo de qualquer pessoa que fale sobre o final dos tempos, sobre o Armagedon, sobre a volta de Jesus. Procure sempre autores de referência, principalmente autores que defendem a mesma ideia e interpretação das Assembleias de Deus. Eu recomendo o pastor Antônio Gilberto, eu recomendo o pastor Abraão de Almeida, eu recomendo o pastor Severino Pedro da Silva e muitos outros que têm dedicado as suas vidas no estudo aprofundado da escatologia para trazer para nós, pentecostais, uma verdade bíblica, uma verdade que está de acordo com uma interpretação correta da palavra de Deus. Cuidado com os muitos vídeos que circulam na internet a respeito do fim dos tempos. Vamos lá. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. E nós, para poder exemplificar para você e mostrar isto, nós deixamos para você na próxima tela uma pequena ilustração bem interessante, bem resumida. Nós temos o que nessa ilustração? Se você observar, nós temos aqui a ascensão de Cristo. Jesus morreu por nós na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, esteve com os discípulos. Em Atos capítulo 1, em Atos Apóstolos, capítulo 1, nós temos o que? Nós temos a sua ascensão, a sua subida ao céu. E foi esse o texto que lemos em Atos capítulo 1, versículo 6 a 11, quando ele é assunto aos céus e logo vem os dois varões vestidos de branco e dão aquela mensagem para aqueles que estão ali contemplando a hora magnífica em que o Senhor Jesus Cristo sobe ao céu.
E a mensagem é: esse mesmo Jesus, nós já lemos aqui, ele virá. Ele mesmo tinha prometido aos seus discípulos: vou e voltarei para vós. Ele disse aos discípulos: na casa do meu pai há muitas moradas, João no capítulo 14, e se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então Jesus subiu ao céu, e nós cremos que um dia, muito em breve, ele vai voltar. Então nós estamos vivendo agora, nesses dias entre a ascensão de Cristo e o arrebatamento da igreja. Nós estamos aí há 2021 anos, que são depois de Cristo, ou seja, depois da vinda de Cristo aqui na Terra, já se passaram mais de 2000 anos. E estes são os nossos dias, ou o dia da igreja, o tempo da igreja ser conquistada, se converter ao Senhor e se preparar para o que é o arrebatamento da igreja. A nossa esperança, irmãos, é o arrebatamento da igreja, é isso que nós aguardamos. Por isso aqui temos a segunda vinda para a igreja. A segunda vinda para a igreja é o arrebatamento. É quando o Senhor vai fazer com que nós sejamos atraídos. Seremos tirados. O arrebatamento significa tirar a força. Então seremos tirados dessa terra num abrir e piscar de olhos. O arrebatamento, então, é a nossa esperança, é o que nós esperamos Jesus nos tirar desta terra. Depois do arrebatamento, haverá na terra a grande tribulação. E essa grande tribulação ela é dividida em 2 períodos de tempo. Ela é dividida em 3 anos e meio, 3 e 3 anos e meio. Esses primeiros 3 anos e meio será um tempo de uma falsa paz. Quando o anticristo se manifestar na terra, ele vai então equilibrar a economia, ele vai governar, vai imperar, e todos pensarão que ele é o próprio Cristo. Até mesmo Israel vai se iludir pensando que aquele é o Messias, mas no meio desta semana, desses 7 anos, que é a 70ª semana lá de Daniel, este pacto será quebrado. Então, eu deixei em vermelho ali, porque nós teremos a grande tribulação propriamente dita. 3 anos e meio de grande tribulação propriamente dita. E aí, no final desta grande tribulação, no final deste período de 7 anos, nós que estaremos com o Senhor nos céus durante o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, nós desceremos com o Senhor dos céus. Então vem a segunda vinda para Israel. A segunda vinda para Israel só acontece no final da grande tribulação. E aí o Senhor Jesus Cristo descerá à terra, haverá os julgamentos das nações. Após os julgamentos das nações, então se instaurará o milênio, 1000 anos de paz. E só após o milênio é que teremos o juízo final. Estou aqui trazendo para vocês de forma rápida, bem abreviada, o que é a escatologia que os pentecostais, que as Assembleias de Deus defendem. Essa escatologia na qual temos o quê? A segunda vinda dividida em 2 partes. A primeira parte chama-se arrebatamento da igreja e a segunda parte, manifestação de Jesus em glória com a igreja. E aí, a partir de então, nós estaremos para sempre com o Senhor, diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, quando Jesus nos arrebatar, nós estaremos para sempre com o Senhor. E aonde o Senhor estiver, nós estaremos também. Então, ele desce dos céus, nós viremos com ele. Ele vai reinar aqui na terra, nós reinaremos com ele. Para todos sempre estaremos com o nosso Senhor. Esta é uma forma abreviada de mostrar para você a escatologia que nós defendemos. Então nós cremos que a segunda vinda de Jesus será em 2 etapas. Amém? Prosseguindo, item número 2 do primeiro tópico. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Está em João, no capítulo 14, versículo 1 a 3. Texto que uma parte dele já citei aqui. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, diz o nosso comentarista. Pelo que se pode observar da pergunta dos discípulos. Observemos, irmãos, essa pergunta. Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Ou seja, Senhor, durante 3 anos e meio nós vimos o Senhor curar,
libertar, ressuscitar mortos. Nós vimos o Senhor multiplicar pães e peixe. Nós vimos o Senhor abençoar todos os enfermos que chegavam até aos seus pés, que se ajoelhavam diante de ti, Senhor. Todos eles recebiam bênçãos, curas, milagres. E o reino? Quando será restaurado o reino? Os discípulos ainda estavam com o pensamento de um reino físico, político, que era algo dominante no meio de Israel. Portanto, meus amados irmãos, eles não entenderam a missão verdadeira de Jesus Cristo na terra, que foi fazer com que se levantasse um povo chamado igreja para poder expandir, para espalhar a mensagem do evangelho para todo mundo. Jesus não veio para restaurar Israel naquele tempo. Tudo acontece no tempo certo e ele vai explicar isso para os discípulos nesse exato momento. Então, vamos para a tela seguinte, que fala assim: mas Jesus os corrige por duas razões principais. Olha o que temos, que o nosso comentarista deixou para nós. O dia e hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Não vos pertence saber o tempo, os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Esta foi a palavra que o Senhor Jesus Cristo disse para ele em Atos, capítulo 1, versículo de número 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Segunda coisa que nós vemos que Jesus Cristo teve que corrigir no pensamento deles é o seguinte: a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, diz o versículo número 8. Veja que interessante, irmãos. Eles estavam preocupados com Israel, mas Jesus estava preocupado com todos os povos, com todas as nações. A salvação vem dos judeus, sim, veio através dos judeus, mas não era somente para os judeus. Por isso esse tempo, esse lapso de tempo, este parênteses na contagem das 70 semanas de Daniel, o que é isso? É um lapso para que a igreja, para que os gentios tenham também a salvação em Cristo Jesus. Por isso, esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo da igreja, é a dispensação da igreja. Jesus está mostrando, olha, vocês não devem se preocupar com a restauração do reino, porque isso não vai acontecer agora. O que vocês precisam fazer é expandir o meu reino. A minha mensagem, o meu evangelho para todas as criaturas é assim. No final do plano divino, judeus, gentios, todos os povos entenderão o que é de fato o reino de Deus na terra. Que lição maravilhosa, meus amados irmãos. Isso nos faz lembrar de muitas vezes nós queremos a bênção só para nós, não é? Nós queremos ser abençoados, e até alguns hinos reforçam isso. Hoje o meu milagre vai chegar, mas nesse momento o Senhor Jesus Cristo mostra para os seus discípulos: não é apenas para vocês que será estabelecido o reino. O reino de Deus vai se expandir em toda a terra, e assim, quando chegar o momento certo, o Senhor Jesus, Ele mesmo, reinará sobre toda a terra num reino de paz e de justiça e mostrará aos homens o que é governar com paz, com justiça, com equidade. Então, o reino de Deus se estabelecerá na terra para todos e não apenas para aqueles judeus ou para aqueles que são judeus, como pensavam os judeus daquela época. Prosseguindo, item número 3 no primeiro tópico ainda. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Irmãos, nós temos na Bíblia promessas e temos na Bíblia sinais. A promessa da vinda de Jesus está lá em vários livros do Antigo e do Novo Testamento. Porém, os sinais é importante analisarmos. Nós temos sinais sociais, sinais morais, sinais naturais, nós temos sinais espirituais. O tempo não nos permite agora nos aprofundar neste assunto, mas há vários tipos de sinais que estão se cumprindo.
espirituais, por exemplo, a apostasia, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, sociais, esse movimento que nós temos no Brasil de contrariedade a respeito da família, isto é, prenúncio da volta do Senhor Jesus Cristo, os homens ingratos, amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso é um sinal moral. Olha que tipo de homem nós estamos contemplando na face da terra em nossos dias. Sinais da natureza, terremotos, até mesmo as pestes. Mateus capítulo 24, versículo 7, nos fala que pestes é um dos sinais da vinda de Jesus. E nós estamos vivendo num tempo de peste, meus amados irmãos. A pandemia nada mais é do que uma peste que está se expandindo por todo o mundo e levando à morte muitas e muitas pessoas em todo o mundo. Por isso, um alerta: Jesus Cristo está voltando. O nosso comentarista ele cita como grandes sinais, meus amados irmãos, a efusão do Espírito Santo e a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Realmente, sempre se defendeu essa ideia de que o derramamento do Espírito Santo veio sobre a igreja no início do século XX para poder preparar a igreja para o arrebatamento. Sempre ouvimos de muitos ensinadores e até pregadores que a vinda do Senhor Jesus Cristo seria precedida de um grande avivamento. Observando o texto que está lá em Joel, capítulo 2, e há de ser que nos últimos dias. Porém, eu queria que você entendesse, meu querido irmão, que esses últimos dias de Joel, ele tem um cumprimento tríplice. Veja o seguinte: os últimos dias de Joel foram usados no discurso de Pedro. Pedro diz: o que vocês estão vendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Então ali se cumpriu o início do derramamento do Espírito Santo. Esses últimos dias também se referem aos últimos dias da igreja na terra. E nós entendemos que o pentecostalismo foi reaceso, ou seja, a chama pentecostal foi reacesa nos últimos séculos para que a igreja esteja mais preparada para o arrebatamento. Sim, porém nós devemos observar também que há um derramamento do Espírito Santo reservado para Israel, como está escrito em Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10. Eu posso ler esse texto para você. E então, o que eu quero dizer para você? Que estes últimos dias, ele tem um cumprimento tríplice. Ele não se cumpriu apenas no tempo que o apóstolo Pedro pregou lá em Jerusalém, não se cumpriu apenas nos dias do avivamento que aconteceu na Rua Azusa, que trouxe para nós o movimento pentecostal no finalzinho do século XIX, no início do século XX, mais precisamente, mas também há um derramamento esperado sobre toda a nação de Israel, que vai acontecer no final da grande tribulação, que está escrito assim em Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus é o unigênito do Pai e é o primogênito de Maria. Então esse unigênito aqui e primogênito é o Senhor Jesus Cristo. O que vai acontecer quando Israel olhar para os céus e contemplar o Senhor Jesus Cristo vindo com poder e grande glória com a sua igreja? Será derramado sobre Israel o espírito de graça e súplica. Então, nós precisamos entender isso. Não podemos nos apropriar somente desta mensagem ou desta promessa para nós, pentecostais, que iniciamos nossa trajetória há 110 anos. Não. Esta promessa se cumpriu no dia de Pentecoste, ela se cumpre ainda nos nossos dias e se cumprirá. Assim é a mensagem profética. Entretanto, alguns estudiosos entendem hoje que um dos grandes sinais é a apostasia.
e não o derramamento do Espírito, com base em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. De fato, a apostasia tem sido percebida em vários países, até mesmo nos que foram epicentro do movimento pentecostal, incluindo o Brasil. Então, meus amados irmãos, falar que, olha, realmente nós estamos esperando um grande avivamento que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Sim, podemos acreditar que isso aconteceu e pode ainda acontecer nesses últimos dias. Porém, o que nós estamos observando, meus amados irmãos, como grande sinal é a apostasia, o abandono da fé, acontecendo nos países onde aconteceram as reformas, de onde vieram os reformadores. O que é a Europa hoje em relação ao Evangelho? São nações nas quais as igrejas estão se transformando em teatro, cinema, feiras. Nações onde templos estão sendo fechados por causa da apostasia. O que é os Estados Unidos da América hoje? Uma nação considerada cristã, mas mergulhada também na apostasia. O que é o Brasil hoje? Somos um povo que está sendo contaminado por um abandono da fé. Deus tenha misericórdia de nós. Mas o que nós identificamos nisso é o cumprimento da palavra de Deus. Há de ter o seu fiel cumprimento, o que está escrito na palavra de Deus há de se cumprir. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, a apostasia está preparando o campo, preparando o terreno para a chegada do anticristo. Jesus Cristo muito em breve virá, meus amados irmãos. Estejamos, então, vigilantes. E aí vem o segundo tópico da nossa lição. Qual é o segundo tópico da nossa lição? A necessidade de vigilância. Exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Este é um elemento importantíssimo, irmãos. Essa surpresa do arrebatamento é algo que faz com que o crente esteja sempre pronto. Sempre pronto. Imagine se nós soubéssemos que Jesus Cristo só iria voltar daqui a 5 anos. Nós relaxaríamos a nossa vida espiritual e daqui a 4 anos voltaríamos para o Evangelho, certamente, porque Jesus Cristo breve viria 1 ano após. Mas a vinda do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Por isso, a exortação é: vigiai. Essa era também a preocupação nos ensinos apostólicos. E para reforçar isso que é falado pelo comentarista, eu quero ler para você 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 a 6. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 a 6 diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, ou seja, estejamos vigilantes. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Precisamos estar atentos. E o que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta é uma mensagem muito atual, porque muitos irmãos estão vendo passar os anos e estão até pensando que Jesus não virá mais. Mas olha o que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, nós podemos ler aqui alguns versículos até anteriores, diz assim: amados,
Versículo 1. Escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não é isso que muitos pensam hoje em dia? A apostasia está levando muitas pessoas a desacreditarem da vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí Pedro continua exortando: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 8 a 10, que é recomendado pelo nosso comentarista. Diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Glória a Deus. Então nós precisamos estar atentos, porque o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando nós acordamos e sentimos falta daquilo que nós tínhamos guardado, assim será a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando o mundo se der conta, a igreja foi tirada da terra. A igreja foi raptada da terra. Aconteceu o arrebatamento e muitos estarão perplexos e dirão: o que foi que aconteceu? Jesus Cristo voltou e arrebatou aqueles que eram os seus. Alguém estará aqui para dar esse testemunho, para falar estas palavras. O ensino de Jesus, nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos, vigilantes. Prosseguindo, tópico 2 ainda, o item número 2. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Irmãos, não temos tempo aqui para falar sobre isso, mas quantos e quantos, não somente os fundadores de seitas, como dos Testemunhos de Jeová e como Adventistas do Sétimo Dia, não foi somente este, muitas vezes citamos esses dois grupos, mas desde que a igreja foi fundada, houve muitos e muitos homens que fizeram predições a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, e nada disso aconteceu. Nós vemos que os adventistas, né, hoje são um grupo bem organizado, mas a sua origem foi de uma promessa que Jesus Cristo viria, e as pessoas subiram no telhado para esperar Jesus Cristo voltar, e aquilo não aconteceu. Foi uma decepção muito grande. É claro, não estamos aqui querendo criticar esse grupo religioso, não, mas o ensino bíblico é que o dia e hora ninguém sabe. Qualquer grupo religioso, qualquer pessoa que se arriscar a marcar a vinda de Jesus está incorrendo em um gravíssimo erro. É um erro, diz nosso comentarista, tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Eu destaco o seguinte: a palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Indo para o tópico número 3, o terceiro tópico da nossa lição,
fala sobre vivendo com fidelidade. Meus amados, vamos então ao primeiro item que fala sobre definição. O que é fidelidade? E aqui eu faço questão de fazer algumas correções e colocar algo mais nessa lição, porque nós não podemos confundir, eu já vou antecipar aqui, a fé com fidelidade. E vamos explicar por que colocamos isso tarjado no final dessa tela, já já. O que é fidelidade? Fidelidade, irmãos, é característica do que é fiel. Aquele que cumpre aquilo a que se obrigou. Se eu fiz um compromisso com alguém e eu cumpro esse compromisso, eu sou fiel, eu sou leal. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre vós testemunha da verdade e fidelidade. E outro versículo mostrando toda boa lealdade. Então, fidelidade é uma demonstração de fé. Lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. E aí, na tela seguinte, eu vou mostrar para você o seguinte. A palavra fidelidade serve para identificar uma pessoa leal a alguém, ou algum pensamento, ou algum compromisso, ou algum trato, podemos acrescentar aqui. Na religião judaica, a palavra fidelidade é demonstrada através da perseverança, estabilidade e coerência na obediência à Torá ou à lei de Deus. Irmãos, pense no seguinte, a palavra fidelidade para o hebreu, ela tinha uma conotação muito diferente da palavra fidelidade para os gregos. Por isso se confunde, até mesmo quando se fala do fruto do Espírito, a palavra fé com a palavra fidelidade. Alguns estudiosos chegam a dizer que houve erro nessa tradução quando se pega a palavra fidelidade e se coloca a palavra fé no lugar de fidelidade. Porque, pense bem, os judeus tinham a fé como algo que já era natural na sua vida. A vida do hebreu era permeada da crença em Deus. Diferente do grego, que tinha vários deuses que eles adoravam já. E quando Paulo entra lá no Areópago, ele encontra um altar ao Deus desconhecido. Por isso, quando se fala para os gregos, se fala em crer e confiar. E aqui a palavra fé tem todo o sentido. No Antigo Testamento, a fidelidade era cumprir a lei de Deus. Todo judeu sabia que deveria cumprir a lei de Deus. A crença em Deus era algo natural entre os hebreus, diferente da crença em Deus no grego, ou para os gregos, porque eles estavam recebendo o Senhor Jesus Cristo como mais um Deus. Por isso eles precisavam ter fé, que é crer e confiar no Deus que está sendo apresentado para eles, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o único Salvador. Por isso há esta distinção. Já a palavra fé serve para identificar a pessoa que crê em alguém e em algum pensamento, uma pessoa crente. No caso cristão, a palavra fé está associada à plena convicção da pessoa em acreditar no invisível e intangível relacionamento do homem com Deus e vice-versa. Ou seja, ter fé para nós cristãos é ter convicção, é acreditar no intangível, no impossível e acreditar que aquilo que é transcendente tem uma relação conosco, influencia a nossa vida e nós também, como diz aquele louvor, nós também movemos no sobrenatural, ou seja, com a nossa oração, com a nossa devoção. A fidelidade, então, significa o quê? Significa que nós temos um compromisso e temos que ser leal ao nosso Deus. Por isso, a melhor palavra lá no fruto do Espírito não é fé, mas sim fidelidade. Até porque se assimila às outras palavras, benignidade, bondade, longanimidade. E aí vem fidelidade, e não fé, como muitas traduções nos traz.
Vamos prosseguir e se você quiser se aprofundar nisso, nós podemos deixar para você um texto e deixamos para você aqui este link onde nós encontramos essa explicação e nos ajuda muito a entender a concepção de fidelidade para o hebreu e fidelidade para o grego. Os gregos precisavam crer e confiar no Deus que estava sendo apresentado a eles como Deus Todo-Poderoso. Os hebreus não, eles já tinham na cultura deles o Deus eterno. Estava tanto na cultura deles que estavam em seus nomes. Por exemplo, o meu nome Daniel, né? Então o El já estava presente no nome Ezequiel. Enfim, a crença em Deus era algo comum. Então eles precisavam ser fiéis a Deus. E daí a fidelidade ser bem conhecida no Antigo Testamento como coerência de obediência à Torá e à lei de Deus. Prosseguindo, vamos ao terceiro tópico ainda, segundo item desse terceiro tópico. A fidelidade de Deus. Agora vai ficar mais claro ainda aquilo que nós falamos para vocês anteriormente. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Então Deus é verdadeiro. Ele é a verdade. Jeremias capítulo 10, versículo 10 diz que o Senhor é a verdade. Então o Senhor é a verdade. E desta verdade vem o quê? Vem as perfeições divinas. E esta se expressa, dentre outras coisas, na sua fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Eu destaco para você em amarelo o seguinte: assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. O que o comentarista quer mostrar para nós nesse tópico? Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele diz na sua palavra, ele é fiel. Por isso, assim como foram muitas as profecias a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e de fato o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu, assim também são muitas as profecias acerca da segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós precisamos confiar nas promessas de Deus, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ainda no terceiro tópico, o terceiro item fala sobre a fidelidade como virtude cristã. Vamos lá. Diz assim o nosso comentarista: os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. Isso também é chamado de atributos comunicáveis. Alguns atributos de Deus são incomunicáveis. Por exemplo, Deus é eterno. Deus é infinito. Isso não pode ser comunicado ao homem, mas a fidelidade, o amor, a misericórdia podem sim ser transmitidos, ou seja, tem ressonância, tem reflexo na vida humana. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. E aí nós citamos, o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Ou seja, assim como Deus é fiel, nós que somos seus filhos precisamos também ser fiéis, mostrar a nossa fidelidade a Deus. Por isso essa lição, ela trata desses dois aspectos. Nós sermos vigilantes, estar atento, observando tudo o que acontece ao nosso redor e vendo aquilo que é sinal, que está anunciando que Jesus Cristo virá, mas também precisamos ser fiéis, cumprir a palavra do Senhor, ser fiel naquilo que propomos. Quantos de nós passamos pelas águas batismais e lá prometemos seguir Jesus todos os dias da nossa vida e depois não cumprimos? Mas a fidelidade, ela está presente no fruto do Espírito. Portanto, meu querido irmão, sede fiel.
E a palavra de Deus nos diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, meus amados irmãos, sede fiéis. Você, meu querido irmão que está me ouvindo agora, ser fiel ao seu Deus. Ele cumpre a sua palavra. E você precisa também cumprir o seu compromisso de cristão até o dia que Jesus Cristo vier e nos arrebatar para a sua glória. Tempos e estações é o último item do terceiro tópico, e eu quero que você preste bastante atenção no que vamos falar. Nós temos aqui um acréscimo muito importante. Eu gostaria que você prestasse atenção nas próximas telas. Aqui nós temos o que o nosso comentarista trouxe para nós, mas nós buscamos um pouco mais para trazer para você o que é tempos e estações neste versículo. Vamos lá? Tempos e estações. Não vos pertence saber os tempos ou as estações, disse o Senhor Jesus Cristo. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria, então, um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo, é o que o nosso comentarista fala. Então, o tempo, ou cronos, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, neste versículo fala de um período longo de tempo. Prosseguindo então a leitura, estações nesse versículo é kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Então, nós temos então na palavra do Senhor Jesus Cristo duas palavras que vão dizer muito para nós, que é o cronos e o kairos. E vamos entender então o que significa essas duas palavras. Eu trouxe para você aqui o texto no grego apenas para você observar que ali estão de fato a palavra cronos e a palavra kairos. E eu trouxe para você também essa ilustração desses deuses da mitologia, porque o que vamos falar, e para entender melhor o que significa essas duas palavras, nós precisamos buscar o fundamento, qual a origem dessa palavra. Vamos lá. Cronos. O que é Cronos? Cronos é tempo, especialmente visto em sequência, ou seja, uma sucessão de momentos. Daí a palavra cronológico, que está relacionado ao relógio. Tempo de duração no mundo do espaço físico, soberanamente repartido por Deus para cada pessoa. Então, meus amados irmãos, nós não somos eternos. Nós um dia nascemos e um dia fatalmente morreremos. Mas o cronos, o tempo, continuará sendo contado. Por isso, nós entendemos o seguinte: o tempo, cronos, ele é definido como o tempo que se mede, de natureza quantitativa. E eu preciso explicar a você o seguinte: na mitologia grega, Cronos era o deus do tempo, sobretudo quando visto em seu aspecto destrutivo, o tempo inexpugnável, ou seja, inconquistável, invencível, que rege os destinos e a tudo pode devorar. E aí, buscando na mitologia para entender a origem dessa palavra, esse Cronos, esse deus da mitologia, ele engolia os filhos que gerava. Ele gerava filhos e ele mesmo engolia os seus filhos na mitologia grega. Apenas Zeus escapou porque a sua mãe o escondeu. Agora, veja que interessante, irmãos. Essa é uma alusão ao tempo que gera e ao mesmo tempo devora. Ou seja, a cada segundo que termina, se inicia um novo segundo. A cada minuto que termina, começa um novo minuto. A cada hora que termina, começa uma nova hora. E a cada ano que passa, vem um novo ano. Então, o Cronos significa este tempo que se mede, esse tempo que é contado. Daí, ele ser de natureza quantitativa, o Cronos. E o que é o Kairos? Kairos é o tempo como oportunidade. Tempo oportuno. É derivado de cara, que significa cabeça,
E aí nós precisamos da ilustração para você entender por que esta palavra kairos vem de cara, referindo-se a coisas chegando a um ponto crítico para tirar o máximo proveito. Olha aí, irmãos, como que o kairos é a ocasião, é o tempo oportuno, é a hora certa, o momento adequado, o momento certo, um momento favorável, como está definido no dicionário grego. Portanto, o kairos é definido como um momento indeterminado. No tempo, nós não sabemos quando vai acontecer o kairos. Em que algo especial acontece portanto, de natureza qualitativa. Enquanto Cronos ele é contado, enquanto Cronos ele é medido, enquanto Cronos ele é quantitativo, o kairos ele é o momento oportuno, a hora certa, aquele momento que não pode ser perdido, aquela oportunidade que não pode ser perdida. Na mitologia grega, para entender melhor esta palavra, kairos era habitualmente considerado filho de Zeus e da deusa da prosperidade, Tisha. Kairos, na mitologia, ele era rápido, andava nu e tinha somente um cacho de cabelo na testa, como está ilustrado nesta imagem que eu trouxe para você. Só era possível agarrá-lo segurando por esse topete. Se assim não fosse, seria impossível segui-lo ou trazê-lo de volta. Kairos é aquele momento oportuno. Então, da mitologia vem esta palavra, ou seja, não se pode deixar escapar. Devemos aproveitar as oportunidades, como aprendemos o que está escrito lá aos Efésios, aproveitando as oportunidades. Ela vem e não volta mais. Então, Deus conhece os tempos que são medidos e o kairos é entendido como season em inglês, mas estações. Mas, na verdade, quando falamos de estações, nós podemos imaginar que são estações que voltam, como verão, inverno, outono e primavera. Mas o kairos, de fato, não volta. Não se traz de volta. Então, não podemos associar essa palavra estações como nós conhecemos hoje. Então, voltando aqui ao nosso entendimento, kairos deveria ser agarrado pelo tupete. O kairos é aquela oportunidade que não pode ser perdida. Deus conhece o tempo e conhece as estações. Deus conhece o tempo e conhece o kairos. Ele sabe o momento certo. Por isso, meus amados irmãos, nós contamos o tempo. Mas, no momento certo, o Senhor faz acontecer aquilo que ele prometeu. Estava se passando os anos, parecia até que Jesus não ia nascer mais. Mas, de repente, lá vem o anjo e fala a Maria. Ali era o tempo certo. Gálatas 4,4 diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, no momento certo. Estava lá os discípulos aguardando o momento do Pentecostes. Sabia que ia acontecer dentro de um tempo. Mas que tempo? Mas, de repente, o Espírito Santo vem e eles são cheios do Espírito Santo. Ali é o kairos, ali é a oportunidade. Portanto, nós também precisamos aproveitar as oportunidades. E sabe, meus amados irmãos, nesse tempo que nós estamos contando aí, estamos em 2021, de repente, algo sobrenatural irá acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Veja que nós escrevemos ali, definido como um momento indeterminado. É indeterminado. No tempo em que algo especial acontece. Então, quando Jesus Cristo voltar, no dia da volta de Jesus, vai acontecer o kairos. E ai daquele que não estiver vigilante, e ai daquele que não estiver preparado. Portanto, você, meu querido irmão, deve estar vigilante, porque Jesus Cristo virá. E ai daquele que perder esta grande oportunidade. Como nós não sabemos, vamos medindo o nosso tempo, às vezes, pelos anos, mas, de repente, em meio a esse tempo que nós estamos contando de 2021, 22, 23, não sabemos quando, em um dado momento, Jesus Cristo virá
e nos arrebatará para a sua glória. Estejamos, pois, preparados. Vamos para a nossa conclusão? Viver em fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós for recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistis ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Amém. Que Deus possa nos abençoar e que estas palavras possam trazer para nós ânimo, encorajamento, atitude, para que estejamos prontos para o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Vamos então encerrar esta preciosa aula convidando você para o próximo trimestre de 2021. Estaremos estudando sobre dons espirituais e ministeriais. E na próxima lição, lição número 1, o título será E deu dons aos homens. Meu querido irmão, eu me despeço mais uma vez de você, deixando aqui o abraço da minha esposa, dos meus filhos. E eu deixo aqui o abraço para o meu pastor, presidente, pastor Samuel da Silva. E para todos vocês que têm nos acompanhado, nós estamos muito felizes da vossa contribuição, da vossa participação aqui no canal, nos louvores que nós deixamos recentemente para enlevo espiritual de todos que estão aí no nosso canal. Tenha toda a liberdade de ouvir esses louvores, de adorar a Deus conosco, comigo e com a irmã Leila. E breve estaremos colocando mais louvores para vocês ouvirem e se alegrarem no Senhor. Aqui se despede seu amigo, o pastor Daniel Rosa Dutra, lembrando a você que porventura ainda não é inscrito no nosso canal, que você pode se inscrever agora, deixar lá o seu like e deixar o seu comentário. Fico muito grato a Deus por tudo que Ele tem nos concedido nesse primeiro trimestre. Eu sei que muito mais o Senhor terá para nós. Vamos continuar orando pelo nosso Brasil. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelos nossos irmãos para que passemos por esse momento tão difícil agora e sejamos abençoados, bem-aventurados, e não sejamos atingidos por essa pandemia tão forte que está permeando todos os espaços, todos os países deste mundo e muito mais agora no nosso Brasil. Deus tenha misericórdia de nós. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula. Próximo trimestre estaremos aqui juntos no nome de Jesus.